Na tarde da última terça-feira, foi registrada mais uma morte no trânsito de Campo Grande. Maicon Ferreira da Silva, de 29 anos, morreu após ser atingido por um caminhão. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão guincho seguia pela rua Ceará, sentido Avenida Mato Grosso, quando tentou fazer uma conversão à esquerda e atingiu o motociclista que seguia pela Rua da Paz. Ele não respeitou a placa proibitiva da conversão e aí com isso o motociclista acabou colidindo. Então o que acontece? Um dos fatores, como foi citado, é o não respeito à sinalização, por vezes por não respeitar mesmo ou pela falta de atenção. As pessoas elas têm o hábito de, às vezes, só respeitar se há a fiscalização presencial do agente de trânsito. O mês de janeiro nem terminou e Campo Grande já registra 569 acidentes, com 5 vítimas fatais. Os dados são da Polícia Militar de Trânsito. Os acidentes acontecem principalmente na Avenida Afonso Pena, Duque de Caxias, Ernesto Geisel. São avenidas que têm uma grande extensão e grande circulação de pessoas. Aqui em Campo Grande a gente não tem vias de trânsito rápido, né? São vias arteriais em que a velocidade permitida é até 60 km por hora. Inclusive, algumas vias dessas têm uma velocidade menor de 50 km, porque a Agência Municipal de Trânsito entendeu que seria o mais adequado. Então, tudo isso é para quê? Para que as pessoas não circulem em alta velocidade, porque a velocidade também é um fator preponderante para ocorrer acidentes. A Defron, Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, cumpriu em Dourados 2 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça, a pedido da Polícia Civil de Batayporã. Foram presos 2 homens de 26 e 32 anos. Eles foram interrogados na sede da Defron e indiciados pelo crime de furto qualificado. A ação faz parte das investigações que visam combater o furto de GPS e monitores de maquinários agrícolas de alta precisão, o que vem acontecendo com frequência no estado de Mato Grosso do Sul. Essas 2 prisões são decorrentes da investigação Lagarta Elasma e da Operação Triton desenvolvida pela Polícia Civil de Batayporã. Em decorrência dessas investigações, chegamos a esses 2 furtadores que foram presos na data de ontem em virtude de mandado de prisão preventiva. Inclusive um deles, o mais velho, ele é tido como um dos precursores desse tipo de crime no estado. Ele até ensinou, prestou seu know-how a esses outros indivíduos. Eles foram levados para o presídio aqui de Dourados, onde vão aguardar o pronunciamento judicial. O alto valor desses produtos, tanto na venda legal quanto no chamado comércio do crime, está chamando a atenção das organizações criminosas. Junto essa antena GPS e esse módulo, esse visor que o pessoal coloca nos implementos agrícolas, eles são muito visados pelos furtadores, pelos criminosos, porque tem um alto valor comercial no mundo do crime. Eles, na loja, no fabricante, chega a custar 150 mil o conjunto, mas assim, até no meio criminoso eles têm um valor considerável, chegam a vender o conjunto por 30 mil, 40, 50 mil reais. E o que ocorre? Mesmo o produtor rural tendo dinheiro para comprar isso junto ao fabricante, ele não encontra a peça à pronta entrega. Às vezes demora cerca de 6, 8 meses, até 1 ano para a montadora conseguir entregar para os produtores rurais. E com isso, essa demora, o alto valor no equipamento acaba trazendo muito prejuízo para o produtor. Esses equipamentos raramente ficam no estado de Mato Grosso do Sul. Tem como destinatários receptadores em outras localidades. Nós detectamos que eles seguem grande parte para o estado de São Paulo, estado do Goiás. Mas tem até notícia de que foi parar no estado do Pará. Então, geralmente, eles não ficam no estado do Mato Grosso do Sul. O delegado alerta aos produtores rurais que adotem medidas de segurança para a proteção desses componentes eletrônicos. Isso é uma técnica que a gente vem batendo na parte preventiva com o produtor rural. Esses equipamentos são muito fáceis de ser retirados pelos trabalhadores que passam por ali, pelos criminosos que têm ciência de que eles estão ali. Uma das dicas que a gente sempre dá para o produtor rural é a criação até de uma sala-cofre na propriedade, né? O funcionário acabou de usar o equipamento, despluga do trator e guarda nessa sala-cofre. Seria uma medida preventiva até bastante eficaz. As investigações terão continuidade, tendo em vista que há muitos crimes ainda sem a identificação de autoria e vários produtos a serem recuperados. Na tarde desta quarta-feira, autoridades se reuniram na sede do Comando Geral no Parque dos Poderes para acompanhar a troca de comando da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Depois de 3 anos, o coronel Marcos Paulo Gimenez deixa o cargo para assumir a chefia da Casa Militar.
Com muita honra, eu recebi esse convite do nosso governador de cuidar pessoalmente da segurança do governo, da família do governo e das estruturas do governo. Um ciclo que se fecha para que esse outro abra, que eu tenho certeza que vai ser melhor do que esse que está fechando. A partir de agora, quem assume o cargo é o coronel Renato dos Anjos Garnes, que atuava como subcomandante. Ele ingressou na carreira militar como soldado do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul em 1993 e na carreira de oficial da Polícia Militar em 1995. É uma nova missão, mas é uma honra realmente estar assumindo o comando geral da corporação e a nossa proposta é prestar um serviço de excelência à nossa sociedade sul-mato-grossense. No subcomando ficará a coronel Neide Nunes Barbosa Centurião, de 46 anos. Ela foi a primeira mulher a conquistar o mais alto posto da instituição no ano de 2020 e agora encara mais este desafio. O meu grande sonho era ser coronel da Polícia Militar, né? E eu consegui ter essa aprovação do meu comandante, do coronel Marcos Paulo, que está saindo, e do nosso governador Reinaldo Azambuja, que estava e fez deu essa oportunidade, reconheceu as mulheres da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, e agora a gente está indo para esse outro momento de ser subcomandante. São os desafios novos. Eu sei, eu já trabalhava aqui no gabinete do comandante-geral, na assistência dele, mas na hora que chega a responsabilidade de fato, assim, a parte da decisão de fato, você não é mais assessoria, é você que vai decidir, né? Graças a Deus a gente tem uma assessoria maravilhosa, pessoas competentíssimas que fazem esse trabalho para a gente, mas hoje é mais do que um sonho. Grades, concertinas e cercas elétricas são itens comuns na paisagem urbana do Jardim Noroeste, região leste da capital. Mas nem todo esse aparato tem sido capaz de conter a onda de roubos e furtos na região. Seu João é zelador de uma igreja e conta que em um mês a capela foi invadida 4 vezes. Primeiro eles veio, levou a fiação, sabe? Aí já ficou sem energia. Aí na segunda vez eles entrou dentro da igreja. Aí levou panela, caldeirão, tacho, concha, prata, essa coisa irada. E tá lá, ó, tudo no escuro. Nós tá fazendo a celebração no claro da vela. Cláudio mora no bairro há 3 anos e meio. Ele explica que reuniu as economias, construiu 2 casas e colocou à venda. Em outubro do ano passado, uma delas foi arrombada. Eles tinham arrebentado o portão ali, puxado, quebrado os cadeados e estavam prestes a entrar dentro da casa. Dessa vez não levaram nada, mas no dia 13 de janeiro deste ano foi a vez da segunda casa ser atacada. Chegando aqui, estava aí o padrão sem nem o relógio da Energisa. Cortaram os cabos em cima, cortaram a cerca elétrica, pularam, cortaram os fios que vão até a caixa de distribuição lá de dentro, roubaram, quebraram tudo, fizeram um estrago. A única coisa que sobrou para mim foi o prejuízo. A falta de segurança tem trazido inúmeros prejuízos a quem decide investir na região. Eu tive problema com compradores que praticamente estavam fechados o negócio, né? A questão de 12 horas eles vieram com a notícia falando que souberam por terceiros que o bairro é muito perigoso, que não dá para você fechar a casa aí no mercado quando volta está arrombado. Perdi negócio por causa disso. O pessoal dessa galeria comercial em uma das principais ruas do bairro, depois de serem alvo dos criminosos por 2 vezes nos últimos 2 meses, já investiram mais de R$2.000 em dispositivos para tentar inibir a ação dos ladrões. E ainda pretendem instalar sensores e câmeras para redobrar a segurança. Os miliantes levaram todas as fiações, né, do nosso padrão e ficamos um dia inteiro sem energia, né, e dando prejuízo, porque aqui temos comércio conveniência, temos consultório odontológico, onde a doutora não pôde trabalhar, e o rapaz da conveniência, onde não pôde nem fazer suas vendas. Os moradores acreditam que uma fiscalização mais intensa nos estabelecimentos que compram e vendem fios de cobre ajudaria no combate aos constantes furtos.
Esperamos, assim, as autoridades tomarem uma providência contra isso. Um raio aqui de 2.000 metros quadrados, questão de 2 quadras, existe uns 7 lugares que compram objetos supostamente recicláveis, né? Então, eu acho um pouco demasiado. E outra coisa, cadê a fiscalização desses lugares que tenham o CNPJ? Será que eles são autorizados para ter esse tipo de acolhimento da reciclável, entende? Haja visto que há poucos dias, aqui na esquina de casa, a menos de 50 metros, abriu um aí, ó. E os caras roubaram os meus fios aqui, pelaram os fios aqui na frente desse poste de ferro, que está ali, ficou o vestígio ali, e eu roubo numa casa e anda 50 metros e vende o produto. Se combater quem compra, não vai ter quem para vender, entendeu? Então, combatendo isso, vai aliviar muito, né, a situação aqui de roubo de fio, não só aqui em várias regiões aqui da Noroeste. Pegou fogo. Deus do céu, só Jesus mesmo para ajudar. Nessa hora, acabou tudo. Queimou. Tudinho as coisinhas dele que ele estava arrumando a casinha dele agora. O Laércio olha ainda sem acreditar no que aconteceu. A casa que ele mora há 11 anos foi tomada pelo fogo. Era domingo de manhã e o motorista estava fora, quando o vizinho ligou e avisou o que tinha ocorrido. O vizinho que me ligaram. Falou, tem como você vir aqui? Eu falei, não, estou muito longe. Ele falou assim, rapaz, vem que sua casa está pegando fogo. Daí eu não pensei 2 vezes. Aí quando eu cheguei aqui já não tinha mais nem o que fazer mais. O fogo tinha pegado, os vizinhos tentou apagar, né? Com mangueira d'água, essas coisas. Mas, infelizmente, não deu para aproveitar quase nada. Se não fosse pelos vizinhos, as chamas se alastrariam ainda mais. Esse é o quarto da filha e do neto do seu Laércio. Tudo indica que as chamas começaram aqui. Também foi o cômodo mais atingido. O motivo de ter pegado fogo é um mistério. Isso porque as chances de ter dado um curto-circuito era pequena, já que os fios eram novos. Mistério, porque desde quando minha guria queria ir para a igreja, queria que trouxesse o pastor aqui para orar, que ela estava vendo coisa aqui dentro. Aí no sábado eu tirei ele, levei ele para a casa da irmã dele, que ela queria ir para lá, para que a irmã dela ia levar para a igreja. Aí levei. Aí quando foi no domingo que aconteceu isso daqui, meus vizinhos. Daí o pastor ainda falou para mim, isso daí foi um livramento de Deus, porque se ela estava querendo sair daqui é porque alguma coisa estava mandando ela sair, que ia acontecer algo com ele, né? A estrutura da casa ficou comprometida. Por isso, será necessário derrubar um lado e construir de novo. Apenas o quarto do Laércio ficou intacto. Os gastos serão bem altos. Por conta disso, o Laércio precisa muito de materiais de construção. Quem não puder ajudar com material, dá, não precisa ser muito, não. É R$10, R$5, a gente vai juntando, compra as coisas. Não precisa a pessoa falar assim, puta, mas um milheiro de tijolo está 800, 900, né? Aí eu não tenho esse dinheiro, mas se você der 5, der 10, vai juntando, a gente consegue comprar material e fazer de novo, né? A partir dos 6 meses de vida, o bebê deixa de se alimentar exclusivamente do leite materno e passa para a fase da introdução alimentar. Esse período é importante para o desenvolvimento da criança, que começa a conhecer os alimentos. A introdução alimentar é o período, então, que a gente vai começar a oferecer o alimento para a criança, né? Que a gente precisa pensar que a criança nasce, 6 meses primeiro de vida dela, ela precisa ser alimentada de apenas leite. Então, a introdução alimentar é uma fase dos 6 aos 12 meses que, na verdade, a gente vai oferecer para esse bebê os alimentos, vai apresentar e vai ensinar, né, as texturas, vai apresentar os alimentos das mais formas variadas. A nutricionista explica que o uso do liquidificador deve ser evitado na hora de preparar o alimento e que os pais precisam respeitar a evolução da criança. O que a gente precisa pensar? É um bebê que está acostumado com líquido.
Então, por isso que a gente começa com os alimentos todos amassados, né? Então, a gente começa a base, frutas, verduras, legumes e tudo amassado. A gente não tritura, não bate em liquidificador, não usa peneira, mas a gente tudo amassa no garfo. A gente vai evoluindo esse amassado, a gente vai deixando aos poucos em pedacinho, começa a entrar grãos, começa a entrar carne desfiada, os grãos de feijão, mas são esses 6 meses. Né? Não é a gente começou, já começa tudo de uma vez. Mateus, de 11 meses, já saboreia diversas frutas e outras comidas. A mãe conta que precisou esperar o menino mostrar sinais de que estava pronto para começar a oferecer os alimentos. O Mateus começou a introdução alimentar um pouquinho depois dos 6 meses, então foi lá por 7 meses e 10 dias mais ou menos. Porque antes disso ele não apresentou nenhum sinal de introdução alimentar, que são o comecinho, né? Ele não sentava sozinho, direitinho, ele não desenvolvia interesse pela comida, então eu tive que esperar esses sinais de prontidão, que a gente chama, para poder começar a introdução alimentar. Eu dei preferência para as frutas, né? Então eu dei banana, que é um pouquinho mais molinha, que eu me sentia mais segura. Dei preferência para os cítricos, que daí veio o limão, a laranja, que era mais azedinho, que a gente costuma começar pelo amargo, pelo azedo, para poder acostumar o paladar. Bom de prato, a mamãe conta orgulhosa que Mateus não recusa nada do que é oferecido a ele. O Mateus, ele comeu de tudo. Eu costumo falar que a grande dificuldade da introdução alimentar são dos pais, né? A gente se sente inseguro, o medo do engasgo, o medo de tudo que pode acontecer, e aí a gente se coloca na situação de insegurança e acaba restringindo muito a criança. Mas ele aceitou tranquilamente tudo que foi ofertado. Ao contrário do que muitos pensam, comer não é algo intuitivo. A criança passa por algumas etapas para conhecer e aceitar os alimentos. E um pouquinho de bagunça faz parte do processo. E para os pais que acham que é só colocar a comida no prato e esperar a criança comer, Maria Fernanda explica que a fase da introdução alimentar exige paciência e dedicação, pois muitas vezes é necessário insistir para que a criança aprenda a gostar do alimento. A gente tem esses 6 meses para apresentar o alimento, para apresentar a textura. Então, na verdade, assim, essa criança ela não tem obrigação nenhuma de comer para matar a fome. Começa aí um dos grandes pontos. E aí, então, assim, não é simplesmente dei uma mão, ele cuspiu é porque ele não gosta. Não, a gente tem que pensar que é uma criança que está aprendendo a comer. Ele não vai de cara gostar de tudo que ele come. Então, assim, você tem que insistir. Variadas formas, por exemplo, oferecer uma maçã, ela tá cozida, ela tá ralada, ela tá raspada. Você tem várias formas de oferecer o mesmo alimento. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do país, subiu de 5,39% para 5,48% para este ano. A estimativa consta em pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central em Brasília, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Segundo o economista, esse aumento se deve ao congelamento dos tributos federais. O principal problema que nós temos hoje no Brasil é a questão dos combustíveis, né? Porque foi feito um congelamento dos tributos federais no ano passado, foi feito o rebaixamento dos tributos estaduais que incide sobre combustíveis e telecomunicações, e agora o governo federal está sofrendo a pressão dos estados para reverter isso, mas não tem como fazê-lo, sob pena de isso ter um peso muito grande na inflação. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava nesse patamar. Selic em alta, ela diminui a capacidade das empresas de tomar financiamentos e investir. Então, se as empresas não investem, não há crescimento de economia. Mas com o aumento dessa projeção, de que forma vai impactar na economia brasileira? E principalmente, como vai afetar a vida financeira e o dia a dia das pessoas? O cidadão sente isso no juro do cartão de crédito, do crediário, dos impostos. Ou seja, tudo fica mais caro porque a Selic rebate
nos juros de financiamento, de consumo e de abastecimento. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 3,84%. Para 2025 e 2026, as previsões são de inflação em 3,5% e 3,47%, respectivamente, também com intervalos de tolerância de 1,5 ponto percentual. A projeção das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira neste ano também variou, de 0,77% para 0,79%. Para 2024, a expectativa para o Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 1,5%. Para 2025 e 2026, o mercado financeiro projeta a expansão do PIB em 1,9% e 2%, respectivamente. Até que o governo não apresentar uma proposta de reforma tributária que desonere a produção e que tribute especulação financeira, ganho de capital e outras formas e libere um pouco mais a atividade produtiva, não dá para ser encarado como realmente perspectiva de crescimento. O que você tem é índice de sustento de economia, nada mais do que isso. Para você falar assim, nós vamos fazer um processo de desenvolvimento no país, nós teríamos que ter um crescimento acima de 4% ao ano. Então está muito abaixo do que o país realmente necessita. A expectativa para a cotação do dólar está em R$ 5,28 para o final de 2023. Para o fim do ano que vem, a previsão é de que a moeda americana fique em R$ 5,30. Nós temos um fator externo aí preponderante, que ainda é o conflito entre Ucrânia e Rússia, e isso impacta principalmente a produção de alimentos, porque você está tirando do mercado o quarto maior produtor mundial de grãos, que é a Ucrânia, e por conta disso, o principal problema da inflação no mundo, que é preço de alimentos, vai continuar persistindo. A solenidade foi realizada no quartel do Comando Geral em Campo Grande e oficializou o Coronel Frederico Reis Pouso Salas como novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Emocionado, o Coronel Hugo de Jan Leite, que deixou o comando, agradeceu aos companheiros e disse que se sente privilegiado por fazer parte da corporação. O último agradecimento que eu deixo é às senhoras e os senhores. Muito obrigado. Quando eu falo minha tropa, é exatamente isso. Eu me sinto parte dessa tropa. Vou morrer bombeiro militar. Teria competência para ser muitas coisas na minha vida, mas eu acho que Deus me projetou para ser bombeiro militar. Eu sou um homem muito feliz. Eu nunca trabalhei um dia da minha vida, porque para mim nunca foi trabalho. Para mim sempre foi uma missão maravilhosa, que eu entreguei junto com as senhoras e com os senhores. No rito de passagem, Coronel Reis, pai do Coronel Frederico Reis e o primeiro a ocupar o cargo, entregou a espada símbolo do comando ao novo comandante-geral. Em sua fala, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Carlos Videira, desejou a Frederico que o exemplo do patriarca o inspire em sua trajetória. Eu quero te desejar muita força. A força e a perseverança daquele aspirante que veio de Cuiabá, ajudou na construção do quartel da Costa e Silva, senhor seu pai, e que tirou uma foto sua com 5 meses na primeira escada mecânica, uma das primeiras do Brasil. Então que você possa, inspirado no exemplo do seu pai, que inspira outros pais como eu, ser o grande pai de toda essa corporação. Durante o ato, o governador do estado, Eduardo Riedel, falou sobre um corpo de bombeiros mais equipado e presente em todos os municípios do estado para garantir segurança ao povo e ao patrimônio natural sul-mato-grossense. Para que a gente possa deixar para trás episódios tristes, Paulo Correia, e a Assembleia participou diretamente desse processo, de você chegar a uma cidade de 79 municípios que temos, como Bonito, por exemplo, que recebeu 300 mil visitantes ano passado e não tinha uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar. De chegar num dos únicos biomas do mundo com a diversidade que tem o Pantanal e não está preparado para fazer o enfrentamento a incêndios como sempre tiveram, mas que hoje a gente pode ter orgulho
que o Estado do Mato Grosso do Sul, através do Corpo de Bombeiros Militar, tem 2 aviões Air Tractor, tem equipamento, tem efetivo, tem gente capacitada, tem gente que deu sangue lá, vocês, dias a fio, noite, para fazer o bom combate, para resguardar aquilo que a gente tem como ativo, como riqueza, além, claro, das vidas no dia a dia. Coronel Frederico Reis falou na otimização e melhoria dos serviços prestados pela corporação. É melhorar a eficiência dos trabalhos do Corpo de Bombeiros. As várias frentes de atuação da nossa corporação é dar continuidade e reforçar esses nossos trabalhos. O ex-comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Hugo Dijan Leite, assume agora um novo desafio à frente da Direção-Geral da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul. Entreguei o comando do Corpo de Bombeiros ao coronel Frederico com o coração leve, com a sensação de dever cumprido. É lógico, sempre tem a emoção, principalmente quando você está carregado desse sentimento de dever cumprido, né? Passar a nossa corporação, a gerência de um homem tão iluminado quanto o coronel Frederico, né? Assumindo agora, a gente assume a nova função, a nova missão, diretor-geral da Defesa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul. A Defesa Civil ela está na ponta da lança do apoio a todos os órgãos. A Defesa Civil está comprometida em defender a sociedade e criar uma logística de apoio a todas as situações que a nossa sociedade venha enfrentar.